Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus possa nesse dia nos abençoar e nos guardar com sangue protetor do seu Filho amado, do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma mensagem aqui para o seu coração a respeito da importância da oração, da nossa busca incessante com Deus na oração. No Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nós vamos ver aqui uma parábola do nosso Senhor Jesus Cristo, tratando a respeito da importância de orarmos, de buscarmos ao Senhor sem cessar. A palavra de Deus nos diz aqui a respeito de um juiz ao qual estava sendo, de certa forma, agindo com injustiça, ou, melhor dizendo, não ouvindo a voz de uma certa senhora. E nós vemos nesta passagem, a respeito aqui deste conteúdo, no versículo de número 1 de Lucas, Jesus diz assim: e contou-lhe também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus nos dá um exemplo aqui em uma parábola para que nós orássemos sempre. Orar, falar com Deus, o momento em que nós dobramos os nossos joelhos e falamos com Deus das nossas lutas, das nossas dificuldades, e Deus nos céus, com a misericórdia, nos escuta pela graça, pela sua bondade. Quando nós falamos com Deus, seja em qualquer lugar, num leito enfermo, em pé, em qualquer lugar, em qualquer situação, quando nos prostramos diante de Deus e começamos a conversar, a olhar para Deus, a clamarmos no nome do Senhor Jesus Cristo e entendemos que Deus quer ser nosso amigo nesta hora. Deus quer ser o nosso companheiro para participar em nós de nossas aflições e também de nossas alegrias. E aqui Jesus dá este princípio, fala essa parábola para entendermos essa importância de orar sempre. E aqui ele fala, e nunca desfalecer. Desfalecer significa perca de força. Significa desistir, as forças se esvaindo, se acabando.
Então Jesus não quer que nós perdemos esta força de orar. O apóstolo Paulo, quando escreveu à igreja em Efésios, no capítulo 6, no versículo de número 10, ele diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos. Jesus dá o exemplo para que nós nunca desfalecermos, nunca percamos as nossas forças, nunca deixemos de perder as forças em buscar a Deus. E o apóstolo Paulo diz: devemos fortalecer, ou seja, ao contrário de desfalecer, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Versículo 11 de Efésios 6: revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E no versículo de número 13, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Quando nós estamos com uma vida de oração, quando nós estamos nos fortalecendo das armaduras de Deus, na força do poder de Deus, buscando a Deus, orando, jejuando, lendo a palavra de Deus, estamos nos revestindo desta armadura celestial, para que quando venha aquele dia difícil, quando vem aquela enfermidade, quando vem aquela tristeza, lá nos céus, as nossas taças de orações estão repletas diante de Deus, e a nossa vida é fortificada na graça do Senhor Jesus Cristo. Então, prosseguindo, Jesus vai contando aqui esta parábola. No versículo 2 desse evangelho, do evangelho de Lucas 18, ele conta a seguinte parábola, dizendo: havia em uma cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava o homem. Agora preste bem atenção no que Jesus quer dizer. O juiz dessa cidade não temia a Deus, nem respeitava o homem. Jesus está aqui usando uma tipologia de um juiz autenticamente de uma essência má. Um autêntico homem mau, sem temor, sem fé. E ele coloca aqui esse juiz nessa cidade. E ele diz que nessa cidade também havia uma outra pessoa, no versículo 3, uma viúva. E essa viúva, ela queria que esse juiz, que não temia Deus, nem respeitava o homem, ou seja, que esse juiz mau, sem fé, sem amor, fizesse justiça a ela. Ela precisava de uma resposta, ela precisava que esse juiz atendesse a sua causa. E ela ia até aquele juiz e dizia: faze-me justiça. E no versículo 4 diz que e por algum tempo não quis atendê-la. Presta bem atenção. No início, e por algum tempo não quis atendê-la. Aqui não diz que em nenhum momento quis atendê-la. Aqui não diz que nunca quis atendê-la, mas sim por algum tempo. Existe
um tempo para acontecer alguma coisa. Existe tempos em tudo, e Deus mostra nessa parábola. E ele fala que por algum tempo ela ia, faz-me justiça. Ele não fazia justiça. E assim prosseguiu por algum tempo. Depois de algum tempo, o próprio juiz, diz aqui no versículo 4, disse consigo: ainda que eu não temo a Deus, ou seja, ainda que eu não tenho fé, que eu não tenha um amor a Deus a nada, nem respeito a homem algum, todavia, como esta viúva fica me molestando, fica me perturbando, eu hei de lhe fazer justiça. Sabe por que o juiz ia fazer essa justiça? Porque ele já não aguentava mais aquela viúva importunando a vida dele. Aí ele diz: para que, no versículo de número 5, no final, aqui, no finalzinho do 5, para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor, no versículo 3, e disse Jesus: ouve o que diz o justo juiz. Deus, olhando aqui, o Senhor Jesus nesta parábola, ele diz: esse juiz ingrato, mau, ficou tão estressado, não queria fazer justiça. Se aquela viúva tivesse desistido na primeira vez com aquele juiz, ela nunca seria respondida e atendida pelo juiz. E assim, Jesus nos ensina. Jesus, no versículo de número 7, ele diz: ouve, no 6 ele diz: ouve o que diz o injusto juiz. Versículo 7, e Deus não fará aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Agora presta bem atenção. O Senhor Jesus, Ele diz, Ele conta essa parábola, tipificando o servo de Deus, tipificando a importância de não desfalecer na oração por causa das adversidades, da luta. Muitas vezes nós dobramos os nossos joelhos, muitas vezes nós clamamos, nós pedimos, nós suamos perante Deus, nós choramos e Deus não atende. Talvez você tenha orado de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, importunando Deus, tremendo os céus. E Deus ainda não te atendeu. No próprio versículo de número 7, e disse Jesus: e Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e de noite. Finalzinho do versículo 7, ainda que tardio para com eles. Ou seja, há situações que Deus tarda em responder. Agora presta atenção no versículo de número 8. Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? O que Jesus demonstra nessa situação, meu irmão? Jesus demonstra nessa situação, minha irmã, há momentos em que Deus vai te responder momentaneamente naquela hora.
Há momentos que você vai clamar por determinada coisa, até em pensamento, e Deus vai realizá-lo. Mas há momentos em que Deus vai deixar com que os problemas ainda te perturbem. Mas Deus é mau, por isso não. Às vezes Deus está te ensinando alguma coisa dessa sua fraqueza, desse seu problema, dessa sua enfermidade, antes de te dar a vitória. Ele não quer, e muitos desfaleceram. Muitos estão fracos na fé. Por isso é que Jesus diz no final do versículo 8: porventura o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Essa viúva é um exemplo de fé. Ela foi, não era atendida, ela foi, não era bem recebida, não importa a sua adversidade. Jesus está pronto para te ouvir. No versículo de número 7, no finalzinho, ele diz: ainda que tardio para com eles, Deus não fará justiça? Ou seja, há momentos que Deus vai demorar um pouco a te responder. Mas esse demorar é como está em Eclesiastes capítulo 3 e o verso 1. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Deus tem um propósito em tudo na sua vida, meu irmão, minha irmã. Deus tem um propósito nessa prova que você está enfrentando. Deus tem um propósito nessa luta que você está passando. Deus não é mau, não é ruim, não é perverso para te deixar sofrendo, não. Mas quando Deus te der a vitória, se você não desfalecer, se você fortalecer no Senhor e não desfalecer, você vai olhar para trás e ver grandes coisas o Senhor fez por mim. Meu irmão, não desfaleça nas orações. Não deixa que o desânimo das lutas, quando você for orar e que o inimigo colocar na sua mente os problemas desta vida, as dificuldades, te desanimando, te dizendo: para que adianta você orar? Ele começa a soprar no seu ouvido, na sua mente, dizendo dentro do seu coração: não adianta, não adianta. Adianta sim. Mas Deus quer que você insista. No versículo 8 ele diz: digo-vos que depressa lhe fará justiça. Às vezes Deus vai te responder naquela noite, naquela oração. Mas às vezes Deus vai ser tardio em alguns casos. Deus age de todas as formas, meu irmão e minha irmã. Deus tem grandes coisas para fazer na sua vida. A palavra de Deus diz no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 38, olha o poder da oração. A oração é uma arma tremenda. A oração é a melhor, é a mais potente arma que um cristão tem para com Deus. Aqui em Isaías, no livro do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 38, nos conta a história de Ezequias. Ezequias estava com uma enfermidade que iria lhe matar. Ele estava à beira da morte, já estava condenado à morte. Tanto é que diz aqui no versículo 1 que Deus envia o profeta Isaías para profetizar dentro da casa de Ezequias. E ele fala assim para Ezequias, preste bem atenção. Ezequias ali adoeceu. Ezequias ali enfermo. Ezequias precisava de um conforto. Ezequias precisava de algo bom.
Mas Deus levanta e fala ao contrário com ele. Quando chamam o rei Ezequias, quando lhe dizem, olha, tem um profeta aqui querendo falar com você. E ele diz, quem é? E ele fala, é o profeta Isaías, filho de Amós. Eu imagino que neste momento, ele ali naquela enfermidade para morrer, ele imagina que Deus vai falar algo bom, vai curá-lo, vai dar uma ordem para alguma coisa que o profeta Isaías fizesse. Mas as palavras de Deus, quando ele entra, ele fala, manda entrar esse homem de Deus. E o profeta Isaías entra, eu imagino Ezequias com os olhos cheios de lágrimas, já contente, já podendo contemplar sua cura. E ele diz, fala-me, profeta, a voz do Senhor. E o profeta diz, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, você não vai viver mais. Às vezes Deus nos dá salavanco na nossa vida. Às vezes nós pensamos que Deus vai vir resolver tudo, mas Deus vem com uma exortação muito forte. Mas eu quero mostrar aqui para você a chave dessa oração que Jesus ensinou. Enquanto Isaías ia embora, ele entregou a profecia da parte de Deus para Ezequias, olha, você não vai viver, você vai morrer, ponto final. A palavra de Deus diz no versículo 2 de Isaías 38, que então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E chorou muitíssimo. Olha, orou, chorou. Ezequias chora, Ezequias ora a Deus. Agora, olha bem, meu irmão, o poder da oração. Deus havia decretado a morte de Ezequias através das profecias com o profeta Isaías. E Ezequias, no versículo 3, ele ora, ele brada, dizendo, Senhor, eu peço que lembra-te de mim agora. Eu andei diante de ti em verdade e com coração perfeito. E ele diz, e fiz o que era reto aos seus olhos, e chorou muitíssimo. Olha que coisa linda, olha a história aqui. Lembra-te, Senhor, que andei diante de ti em verdade. Quantos de nós podemos falar assim? E ele diz, eu andei com o coração perfeito. Quantos de nós podemos falar assim com Deus? E fiz o que era reto aos teus olhos. Quantos de nós podemos falar assim com Deus? Ele podia. Mas mesmo assim, Deus não trouxe para ele uma mensagem de vida, mas que o tiraria da terra. E enquanto o profeta saía, ele orou assim ao Senhor. Olha o poder da oração. Versículo 4. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai e dize a Ezequias, versículo 5, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, eu ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade, e defenderei esta cidade. Este é o poder da oração. O poder de um coração quebrantado diante de Deus. É isto que Jesus está querendo ensinar para nós, meu amado. Clame a Deus. Chore aos pés de Jesus Cristo. Na hora certa que Jesus vê que o seu coração está aflito, está tremendo o céu, importunando o nosso Deus em oração, o Senhor Jesus vai enviar a tua vitória no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe de uma forma rica e poderosa. Não desfaleça o seu coração, meu irmão.
Não desfaleça o seu coração, minha irmã. Deus tem coisas grandes para fazer, e a arma do crente é o joelho, é a oração, é a consagração. Vamos juntos orar ao Senhor